A gente vive a maior parte do tempo dentro de uma bolha. E provavelmente a sua bolha está te limitando. Mas o que afinal é essa tal de bolha? Bem, não sei se você já percebeu, mas normalmente a gente convive diariamente com pessoas que são muito parecidas com a gente. Elas têm a mesma cultura, os mesmos valores e até mesmo os mesmos comportamentos. Isso é normal porque normalmente você convive com as pessoas que nasceram e vivem no mesmo lugar que você. Mas o interessante é que mesmo quando a gente se conecta com pessoas online, conhece pessoas através da internet, a gente tem a tendência de se conectar melhor com aquelas pessoas que têm um modo de pensar mais parecido com o nosso. Isso acaba reafirmando as nossas crenças, o que deixa a gente mais ainda dentro de uma bolha. E não tem nenhum problema nisso, isso é uma característica. Inclusive é o esperado. Mas o lance é que tem muitas oportunidades que estão fora dessa bolha. E normalmente a gente não enxerga. Então quanto antes você percebe isso, mais cedo você tem o controle. Assim você pode flexibilizar o teu modo de pensar, o teu modo de agir para poder aproveitar essas oportunidades. E o legal é que quando você faz isso, você passa a enxergar um mundo com olhos totalmente diferentes. E é uma experiência incrível e às vezes até um pouco assustador perceber que nem sempre o que a gente aprende ali dentro da nossa bolha é a verdade absoluta. E a verdade é que não existe verdade absoluta. Isso, será que é o roteirista me trollando de novo? Ah, não tô acreditando. Toda vez isso, desde que eu cheguei aqui, sempre que alguém faz uma besteira, a culpa é minha. Tá me confundindo com estagiário, meu? Em alguns momentos da minha vida eu percebi isso como um tapa na cara. Quando eu criava aplicativo de celular, a gente criou um jogo. E as pessoas elas usavam tanto esse jogo que eu achei que a gente devia testar a venda de algumas coisas ali. A gente criou primeiro um Continue, que era vendido pelo preço mínimo da plataforma. Só que a gente falou, se a gente criasse pacotes de Continues, então em vez de vender um, a gente vende pacotes com 2, ou com 5, com 10, e aí vai cobrando um pouco mais caro, mas sempre mais barato do que se o usuário comprasse separadamente. A gente montou essa estratégia até que na hora de implementar a gente viu que um certo pacote de Continues ia sair a $50. Tá quase tudo pronto pra gente subir, mas aquele pacotinho lá de 100 Continues vai ter que sair uns $50. Nesse caso já podemos então abrir a falência da empresa, porque a esse preço de $50 ninguém vai comprar. E olha lá! Nem tava ligado que dava pra comprar essas moedinhas aqui. Vou comprar esse pacote e vou destruir os moleque. Pensando bem, pode prosseguir. Eu não pagaria $50. E ninguém que eu conhecia pagaria esse valor. Mas a gente decidiu colocar assim mesmo. E é aí que as coisas ficam interessantes. Porque esse aplicativo não necessariamente ele atingia a minha bolha. Ele atingia as pessoas iguais a mim. Ele atingia pessoas no mundo inteiro. E foi uma grande surpresa quando a gente abriu lá a App Store um dia e tinha uma venda de um pacote Continue de $50 para os Emirados Árabes, onde o jogo era muito popular. Mas faz bastante sentido, né? Nos Emirados Árabes, talvez $50 não seja um valor tão grande quanto era no Brasil. Só que por estar com a cabeça na minha bolha, eu não consegui enxergar isso de jeito nenhum. Uma outra coisa que foge muito da bolha da maioria das pessoas e que eu tenho dificuldade de explicar até hoje é que antes de ser youtuber, antes de criar conteúdo, eu era desenvolvedor independente. E quando eu falo isso, ninguém entende exatamente o que é isso. Todo mundo fala, tá, mas você trabalhava para qual empresa? Não, eu era independente, eu não trabalhava para empresa nenhuma. Tá, mas como é que você pegava os seus clientes? Não, eu não fazia um serviço. Eu não fazia um serviço para um cliente. Eu criava meu próprio produto e eu vendia esse produto para o usuário final. Para a grande maioria das pessoas isso é quase impossível de entender, porque você ouviu a tua vida inteira que em algum momento você vai trabalhar para alguém. Como que pode então existir uma pessoa que não trabalha para ninguém, que é independente? Então é difícil explicar isso. A propósito, falando em ser difícil explicar, também foi muito difícil explicar o fato de eu querer criar um canal no YouTube, criar conteúdo que não tivesse nada a ver com Nutella. O que vocês têm contra Nutella? Pra você ter uma ideia, eu tinha tanto medo da reação das pessoas que eu conhecia ali de dentro da minha bolha, que os meus amigos mais próximos só souberam do canal quando ele já tinha mais de 30 mil inscritos. E aí não tinha como eu voltar atrás. Já estava feito. Inclusive, a gente só atingiu essa meta depois de eu já estar morando aqui no Canadá. Quando a gente chegou aqui ainda tinha 1000 inscritos. Estava longe de eu contar para a galera mais próxima. Falando em Canadá, eu só consigo morar aqui por conta do inglês.
Essa é outra coisa que dentro da minha bolha não era algo tão natural. Era muito difícil entender ali de onde eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, para que a gente vai usar inglês? Eu não sabia ainda que eu ia ser programador, que eu ia precisar disso profissionalmente, quando eu comecei a estudar um pouquinho da língua. E entre os meus amigos, não era algo que todo mundo fazia. Na verdade, a maioria não fazia. Isso que é muito louco, né? Porque o inglês ele passou a ter uma importância depois na minha vida que nem eu podia imaginar de fato. Quando eu comecei a criar aplicativo de celular, não tinha documentação em português, não tinha conteúdo, tinha pouquíssima coisa em inglês. Então a gente tinha que se virar e tinha que se virar em inglês. Então essa que foi a ferramenta tão importante para eu começar e evoluir a minha carreira, se tornou ainda mais importante quando eu me mudei, para eu poder viver aqui. Aliás, falando em inglês, não sei se você já sabe, mas está aberta as inscrições para a nossa Semana do Inglês para Devs. Exatamente a junção desses dois mundos, né? Lá você vai aprender como que você pode aprender inglês para programadores, focado em programação. É uma semana de conteúdo 100% gratuita, onde os professores Vitor e Felipe vão te ensinar na prática. E cara, essa semana é muito legal, a gente está na segunda versão, a primeira foi um sucesso, a galera curtiu muito e já saiu de lá vendo a transformação que essas aulas trouxeram. Para participar, basta se inscrever, o link está aqui na descrição, você vai clicar lá, colocar o seu e-mail e quando começar a semana, que vai rolar do dia 5 ao dia 9 de julho, a gente vai te avisar lá pelo teu e-mail. Como eu estava falando do Canadá, morar aqui no Canadá é um outro tapa na cara também. Aqui as pessoas são completamente diferentes da gente e parece que você tem um pouco mais de liberdade. É muito comum você ver gente de pijama no meio da rua, às vezes fazendo compras, às vezes passeando. Eu sinto que uma coisa que me impactou bastante é ver a relação deles com o trabalho. Parece que só se trabalha para viver. O trabalho aqui parece que não é a vida da pessoa igual é no Brasil. E eu acho isso muito legal porque eu sempre pensei assim. É muito legal você ter acesso a uma outra cidade, outras culturas, outras comidas. Vou preparar agora um poutine. Um prato tipicamente canadense são batatas fritas com molho de carne que a deixa molenga em vez de crocante. Claro que isso não é tudo, vai também um queijo por cima, mas isso não é um queijo qualquer, é um queijo que pelo visto não derrete. Uma delícia! Não. Comidas não. E olha só que doideira, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia morar no Canadá. Eu não tinha nem certeza se eu ia sair do Brasil, de fato. Eu só tinha saído do Brasil antes uma vez, foi uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Eu passei um mês na Califórnia e foi uma viagem muito incrível, principalmente desse ponto de vista, de enxergar coisas que eu não podia nem imaginar que existiam. Na verdade, eu até podia, porque eram coisas que eu via em filmes e séries e eu pude ver na prática. Quando eu estava nessa viagem nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de assistir uma aula de MBA em Stanford e foi completamente diferente de toda a experiência que eu tive em faculdades no Brasil. Ali eu vi um modelo de aula que era mais um debate, né? O professor numa aula trazia um case e numa outra aula seguinte esse case seria debatido. O que é um case, né? É um problema que teve numa empresa. E aí ele trazia para os alunos responderem como que eles resolveriam aquele problema ali. Cara, e foi muito legal, porque cada um trazia uma ideia e o outro rebatia, falando, acho que essa ideia não vai funcionar por causa disso, esse caminho é melhor, e não tinha uma resposta completamente certa. No final das contas, uma pessoa que estava lá se levanta e o professor apresenta aquela pessoa como dono da empresa. Então aquele era um case real, algo que aconteceu. E a pessoa que tinha passado por aquele problema estava ali para testemunhar, né, e falar como que ela resolveu o problema real quando aconteceu. E eu acho que eu trago um pouco dessa aula comigo até hoje. Não é à toa que no meu canal eu falo tanto depende, porque ali eu vi que a solução daquele cara não era a única. O professor provavelmente tinha uma outra solução, os alunos tinham outras completamente diferentes. Na vida de verdade você não está certo ou errado, você pode estar certo, mas ter opções melhores, por exemplo. Então lá eu consegui perceber isso. E um outro momento da minha vida onde eu vi a minha bolha estourar completamente foi quando eu fui aprender um pouquinho mais sobre marketing, né? Eu nunca imaginei que aquilo ali que eu estava aprendendo pudesse ser aplicado no canal do YouTube, por exemplo. E hoje eu faço isso. Então eu consigo juntar vários conhecimentos de todas as bolhas que eu acabo me metendo, né?
e juntar tudo isso num lugar só. Então hoje eu consigo pegar um pouco de programação, juntar um pouco de marketing, um pouco de inglês e fazer um negócio interessante. Então se eu tivesse que te dar uma dica, expanda ao máximo possível a sua bolha, ou não se prenda nela, né? Vá para diversas bolhas e junte tudo num lugar só. Porque se você conseguir navegar em bolhas diferentes e misturar esses conhecimentos, você vai ter todas as ferramentas que você precisa para ter muito sucesso. E a propósito, claro, eu não posso encerrar esse vídeo sem reforçar o meu convite para a nossa Semana de Inglês para Programadores, a Semana Inglês para Devs, que vai rolar do dia 5 ao dia 9 de julho, como eu já falei, e as inscrições estão aqui embaixo. Sabendo inglês vai ser muito mais fácil você conseguir ter acesso a outros conhecimentos e outras pessoas. O acesso a conhecimento hoje nunca teve tão fácil, mas sabendo inglês fica muito mais fácil.